Bem, pessoal, boa noite a todos. Eu vou apresentar para vocês aqui então, a solução de alguns exercícios aqui do nosso livro-texto, das páginas 170 e 171, que são exercícios ilustrativos da aplicação do teorema de Cauchy-Boursac no cálculo de integrais curvilíneas. Então, por exemplo, vamos considerar aqui o exercício número 2, onde pede para calcular o valor dessa integral da função g de z, em torno do círculo z menos i em módulo igual a 2 orientado positivamente. Bem, então, retornando aqui, né, só para a gente deixar bem claro, vou resolver aqui primeiramente o exercício número 2, item A. Nós temos g de z. G de z igual a 1 sobre z ao quadrado mais 4 e o círculo z menos i em módulo igual a 2 orientado positivamente. Então, aqui a gente tem vamos imaginar aqui o nosso plano XY, onde nós temos como caminho de integração uma curva que vai ter
como centro, é um círculo de centro no ponto I e raio 2. Então, vou marcar aqui 1, 2, então aqui é 3I, aqui o 0, menos I. Então, o círculo será essa curva aqui. Então, o que a gente vê aqui a função g de z, né, é 1 sobre z ao quadrado mais 4. Essa é uma função analítica, né, exceto nos pontos em que o denominador é igual a zero. Por quê? Porque o numerador é uma função constante e toda função constante é uma função analítica. Nós já vimos que funções polinomiais de grau n, em geral, são analíticas. Então, isso aqui nós temos um polinômio de segundo grau, certamente uma função analítica. Então, o quociente de duas funções analíticas é uma função analítica nos pontos em que o denominador é diferente de zero. Então, essa função aqui é analítica em todo o conjunto dos números complexos, exceto aqueles em que z ao quadrado mais 4 é igual a zero. Então, nesses pontos, essa função deixará de ser uma função analítica. Então, a gente vai ter, resolvendo a equação de segundo grau, z ao quadrado mais 4 igual a zero, nós teremos que o z ao quadrado igual a menos 4. Portanto, o z vai ser mais ou menos a raiz quadrada de menos 4, ou seja, mais ou menos 2i. Então, nos pontos z igual a 2i e z igual a menos 2i, esta função g de z igual a 1 sobre z ao quadrado mais 4 não é analítica. Certo? Mas o que a gente observa também? Que o ponto 2i e o ponto menos 2i, em relação à curva, eles estão posicionados assim. Ó. O ponto 2i, ele está aqui. Ele pertence ao interior da curva. No entanto, o ponto menos 2i, a gente esticando aqui o nosso desenho, não vai ficar o ideal aqui, mas o menos 2i, ele pertence ao exterior da curva C, que está aqui. Né? Certo? Então, eu tenho que usar o teorema da fórmula integral de Cauchy, né? E aí eu vou poder escrever que integral de 1 sobre z ao quadrado mais 4 dz. Ao longo da curva fechada, C vai ser igual a integral de 1 sobre z mais 2i, z menos 2i, dz. Ou seja, é integral ao longo da curva C de 1 sobre z mais 2i sobre z menos 2i, dz. Certo? Ou seja, né, considerando
f de z agora, que é 1 sobre z mais 2i, né? Esta função é analítica em C e no seu interior. Né? Porque o ponto em que esta função 1 sobre z mais 2i não é analítica é o ponto menos 2i, que nós vimos ali que pertence ao exterior, né, da curva C, conforme vimos ali na representação gráfica. Vou mostrar aqui de novo. O ponto 2i, né, será o ponto, então, que vai ser o Z0, lá do teorema de Cauchy, né, e o menos 2i está no exterior. Então, esta função vai ser analítica em todos os pontos aqui ao longo da curva e também no seu interior. Tá? Então, usando a fórmula integral de Cauchy, que é digamos, uma variação, né, do teorema de Cauchy, teremos que a integral de 1 sobre z mais 2i sobre z menos 2i, dz, né? Aqui o z0 é o ponto 2i, que pertence ao interior da curva, é 2π vezes i vezes a f de z0, né? Ou seja, 2π vezes i vezes a f de 2i. Né? Então, vamos calcular f de 2i. Né? Vai ficar 1 sobre 2i mais 2i, ou seja, 1 sobre 4i. Então, a integral de 1 sobre z ao quadrado mais 4dz vai ficar 2π vezes i vezes 1 sobre 4i. Vai ficar π dividido por 2. Né? Aqui o 2 dividido por 4, 2 aqui no denominador, o i sobre i simplifica. Né? Com isso, a gente obtém a solução aí do problema. Aqui. Então, aqui na seção 55, né, nós temos uma extensão do teorema de Cauchy que diz o seguinte.
uma extensão da fórmula integral de Cauchy, que vocês estão vendo, a fórmula integral de Cauchy, no teorema da seção 54, pode ser estendida para fornecer uma representação da integral das derivadas enésimas, né? Fn de zero no ponto Z0. Então, o teorema diz o seguinte: se seja f, né, uma função analítica, lembra que uma função analítica é uma função que tem as partes real e imaginária que satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Tem uma função analítica nos pontos interiores e em cada ponto de um caminho fechado simples, C orientado positivamente. Então, se o Z0 for um ponto interior de C, então a derivada de ordem n no ponto Z0 da f será o fatorial de n dividido por 2πi vezes a integral de f de z dz sobre z menos z0 na n mais 1, onde o n é igual a 0, 1, 2, 3, etc. Então, convencionando que a f0 representa a própria função e que o fatorial de zero é 1, esse teorema inclui a fórmula integral de Cauchy, que diz que o valor da f de z0 é 1 sobre 2πi vezes a integral de f de z dz sobre z menos z0. Né? Então, quando eu tenho uma f de z sobre z0, né, ou, dito de outra forma, né, eu posso dizer que, dito de outra forma, a integral ao longo da curva fechada simples C de f de z dz sobre z menos z0 na n mais 1, né, é igual a 2π vezes i, vezes a derivada de ordem n no ponto z0 sobre o fatorial de n. Certo? Então, aqui, para esse teorema ser aplicado, né, então tu tem que ter aqui uma curva fechada simples, orientada positivamente, né, e o Z0, então, um ponto no interior dessa curva. Então, vamos tentar aplicar esse teorema naquele caso ali do exercício do livro. Então, da página 171. Então, o exercício número 2, página 171, item B. Então, vocês estão vendo aí quanto o valor da integral de g de z, a função g de z é 1 sobre z ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado, né? E orientado positivamente. Certo.
Então, a gente tem que resolver esse problema da seguinte forma. Nós temos que calcular essa integral aqui. Que é a mesma coisa que a integral de 1 sobre z menos 2i, multiplica z mais 2i, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Então, como nesse problema, nós temos aquela situação em que nós temos aqui a curva C é z menos i igual a 2, orientada positivamente. Então, o que a gente tem? O ponto menos 2i ele não é problema. O problema é o ponto 2i. Esse ponto, né, o Z0 é igual a 2i, porque eles pertencem ao interior de C. Né? Então, a gente tem que usar o fato de que a derivada de ordem n de uma função 1.z0 é o fatorial de n sobre 2πi integral de f de z dz sobre z menos e0 na n mais 1. Né? Então, eu tenho que adaptar essa forma para chegar na aplicação desse teorema. Né? Então, nós temos que essa integral aqui é igual a integral de dz z menos 2i, z mais 2i elevado ao quadrado. Né? Basta desenvolver esse quadrado aqui do produto. Né? O que a gente tem que fazer? Como o Z0 é o ponto que pertence ao interior da curva, este fator aqui eu vou deixar no denominador. Então, eu vou escrever essa integral como sendo a integral de 1 sobre z mais 2i elevado ao quadrado dz, z menos 2i elevado ao quadrado. Né? Então, vou botar um ponto aqui. Então, a f de z, que é o numerador aqui desta fórmula, é 1 sobre z mais 2i elevado ao quadrado, que é a analítica em C e no interior de C. Porque o ponto onde ela não é analítica é o ponto menos 2i. Né? Mas o ponto menos 2i, ele pertence ao exterior de C. Né? Certo? Então, pela extensão do teorema de Cauchy, nós temos que calcular a derivada. Ó, esta expressão aqui, eu tenho que, o 2, né, é igual a n mais 1 ali do teorema. O Z0 é o ponto 2i, certo? Comparando esta fórmula com esta aqui. Então, o Z0 é o 2i que pertence ao interior da curva, de acordo com a hipótese. Então, o n mais 1 igual a 2 significa que o n é 1. Significa que eu tenho que calcular a primeira derivada dessa função. Então, f de z é igual a z mais 2i na menos 2. Né? Então, a derivada de f, de primeira ordem, é menos 2, que multiplica z mais 2i na menos 3, ou seja, menos 2 sobre z mais 2i ao cubo. Né? Então, é
Isso. Ou seja, então, pela fórmula que eu escrevi aqui, né, a integral que eu quero calcular vai ser 2π vezes i, vezes a derivada de ordem 1, calculada no ponto z0, dividido pelo fatorial de n. Né? Então, a integral de g de z dz vai ser a integral de 1 sobre z mais 2i elevado ao quadrado dz sobre z menos 2i elevado ao quadrado, que é 2π vezes i, vezes a derivada da f de primeira ordem calculado no ponto 2i. Né? Já que o fatorial de n, neste exemplo, é o fatorial de 1, que é 1. Tá? Então, vamos escrever aqui quanto é que é a derivada num ponto z qualquer. É menos 2 sobre z mais 2i ao cubo. Tá? Então, f', o ponto z0, que nós vimos ali, é o ponto 2i. Esse é o ponto que pertence ao interior da curva. Então, é neste ponto que a gente tem que usar a referência, né, dessa forma. Então, eu vou calcular no ponto z0, substituindo o 2i nessa forma. Fica menos 2 sobre 2i mais 2i elevado ao cubo. Então, vai ficar menos 2 sobre 4i elevado ao cubo. Ou seja, menos 2 sobre 64i ao cubo. Acontece que isso aqui é igual a i ao quadrado vezes i. Né? I ao cubo, por definição, i ao quadrado vezes i. I ao quadrado é menos 1. Vai ficar menos 2 sobre 64 vezes menos 1 vezes i. Né? Então, esse menos vai ficar com esse menos aqui, vai dar mais. 2 sobre 64 é 1 sobre 32i. Né? Conclusão, a integral de dz sobre z ao quadrado mais 4 ao quadrado vai ser 2π vezes i vezes 1 sobre 32i, que simplificando é igual a π sobre 16. Então, com isso, com esses dois exemplos, considero que estão feitos alguns exemplos que podem servir de referência para vocês aí, como aplicações, né, dos teoremas de Cauchy no cálculo dessas integrais. Aqui no caso do primeiro exercício, né, é uma extensão do teorema de Cauchy para uma curva que é um quadrado. Né? Então, aqui nesse primeiro exercício, ó, que a gente está vendo em tela, deixa eu mostrar aqui. Opa, tem um probleminha aqui. Vou guardar aqui, pessoal. Um probleminha aqui no compartilhamento. Vamos ver.
Bem, pessoal, deu um problema aqui no meu Zoom aqui do meu computador, né? Vocês estão vendo aqui o meu caderno, né? Em função aí dessa questão técnica, vou ter que encerrar aqui, não estou conseguindo mais conectar e aí não consigo visualizar ali o arquivo do livro. Deixa eu tentar aqui de novo, mais uma vez, porque agora eu já não consigo enxergar aqui, tá? Então eu vou ter que sair, então eu vou encerrar essa atividade.